Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, é chegado, meu Pai, com certeza, o momento crucial, mais importante de um culto, que é o momento em que nós abrimos a Tua palavra para ouvirmos o Senhor falar conosco. A Tua palavra, ela é a verdade que liberta. Meu Deus eterno, eu me coloco nas Tuas mãos. Tu conheces o meu coração, Tu sabes o desejo da minha alma, meu Pai. Eu quero ajudar pessoas que, ó Deus, estão na dúvida, pessoas que ainda não têm uma certeza, não têm uma opinião formada, ou mesmo acreditam de maneira errada e vão ouvir a Tua palavra nesta noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo e mais ninguém fale ao coração das pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ler para nós meditarmos sobre esta questão no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus 19, do 3 até ao 12. Mateus 19, do 3 ao 12. É importantíssimo nós meditarmos na palavra. Porque quando a gente lê a palavra, nós estamos lendo algo que foi escrito há no mínimo 2000 anos atrás. Tem textos aqui muito mais antigos, né? Como o Velho Testamento. Nós vamos ler no Novo. E também, a Bíblia não foi escrita em português. Tá certo? Então, nos momentos de dúvida com relação a uma palavra, ao que foi traduzido, nós precisamos ir ao original. Amém? E ouvir também qual foi a reação das pessoas que ouviram o que Jesus falou. Louvado seja Deus. Vamos ler? Quem já abriu em Mateus 19, 3? Você já encontrou? Você recebeu aí um panfleto, um folder, né? Em inglês é folder. Em português é um panfleto. Ele tem 3 partes, né? Ele é dobrável, né? E aí você tem aí basicamente o esboço da mensagem de hoje. Aquilo que eu vou falar está aí de forma resumida. Nós temos também já gravado em CD, estamos gravando também um culto agora. Já temos gravado isso aqui em CD. Na internet também esse material já está também em forma de vídeo educativo, está lá. E também na rádio nós tocamos também regularmente o CD que está gravado. Então vamos ler. Quem está querendo aprender a palavra de Deus nessa noite? Amém? Amém. Depois você vai entender porque eu fiz a pergunta. Vamos ler? Vieram a ele quem? A Jesus, alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio.
Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Amém? Pode se assentar. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Eu fiz uma pergunta para os irmãos. Quem veio aqui com o intuito de aprender? Por que eu perguntei isso? Porque estas pessoas que se aproximaram de Jesus não se aproximaram com o intuito de aprender, mas sim de, como se diz hoje, né, espetar o mestre. Está aqui, ó. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam. Ou seja, não foram aprender. Queriam saber o que é que Jesus ia dizer. Né? Eles fizeram muitas perguntas no decorrer do ministério de Jesus com o intuito de colocar Jesus em apuros. Essa é a verdade. A pergunta foi: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Amém? Então essa foi a pergunta. É interessante, nós sabemos, você tem aí no seu folheto, louvado seja Deus, é importante você ler comigo aí, ó, aleluia, que naqueles dias, no terceiro parágrafo, naqueles dias, duas correntes de pensamento dividiam os fariseus no seu modo de pensar acerca do divórcio. Amém? São duas maneiras de pensar naqueles dias. Primeiro, os homens seguidores de Hillel permitiam ao homem servir-se de qualquer pretexto para o divórcio. Havia quem pregasse: olha, se você chegar em casa e encontrar a sua mulher fedendo a peixe, pronto, já é um motivo. Se a cama estiver desarrumada, você já pode divorciar. Compreende? Qualquer motivo. Dei só exemplos, né? E o outro, a outra corrente, os seguidores de Shammai, afirmavam que só se podia admitir o divórcio em caso de adultério. Amém? Então havia essas duas maneiras. Eles admitiam o divórcio, qualquer motivo, fosse o que fosse. O homem quer, então vai acontecer. E a outra corrente, os seguidores de Shammai, apenas em caso de adultério. Isso era o que existia lá naqueles dias, tá certo? Nós estamos meditando aonde? Na palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Jesus respondeu. O que foi que Jesus respondeu? É muito importante nós atentarmos para a direção que Jesus deu para aquela conversa. Então, no versículo 4, acompanhem comigo. Então respondeu ele: não tendes lido. Olha, irmãos, ele chamou aquelas pessoas para dentro da palavra de Deus. Amém? Não o que Hillel pregava, o que Shammai achava que era certo, mas ele chamou para dentro da palavra de Deus. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, olha aí, irmãos, está falando de quem? De quem fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, inclusive o homem. E do homem fez a mulher.
né? O Criador, está com C maiúsculo aqui na minha Bíblia. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio. Então observe que Jesus pegou aquela pergunta e levou lá para o princípio, para o propósito de Deus, quando Deus criou o homem e formou a mulher. Amém? O tempo passou, não é? Naqueles dias, aproximadamente 4.000 anos haviam se passado desde a criação do homem, mas Jesus foi lá para o início de tudo. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher. Em algumas Bíblias fala macho e fêmea. Tá certo? Então isso aqui já joga por terra o que estão querendo fazer hoje aí, né? O casamento entre pessoas do mesmo sexo. É contra a palavra de Deus, fere a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Então, o Senhor respondeu: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, olha aí, a palavra de Deus. Quem disse? O Criador. Como foi que o Criador estabeleceu o casamento? O que é casamento para Deus? E aí no mundo tem um ditado, não tem? Ajuntado. Quem me ajuda aí? Vocês sabem, tá vendo como vocês sabem? É o ditado aí de fora, né? Mas nós estamos dentro da palavra. Aí no mundo fala assim: ajuntado de fé, casado é. Mas não funciona isso. O que interessa é como Deus vê. Então está aqui, ó. Desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem o quê? Pai e mãe. Aqui está o conceito de família. Uma família é formada de pai e mãe e a prole. Certo? Uma família tem pai, mãe e a prole. Isso é família para Deus. Louvado seja Deus. Então ele diz aqui: por esta causa deixará o homem pai e mãe, ou seja, deixará a família a qual ele pertence como um membro dela, ligado a alguém superior, a alguém que o gerou, e, que mais? Se unirá à sua mulher. Então, definição de casamento para Deus. Alguém deixa a casa dos pais, o homem deixa a casa dos pais e se une à sua mulher. Isso é casamento para Deus. Você está entendendo a definição de casamento? Eu, para me casar, eu deixei a casa dos meus pais. Verdade que o meu pai já era morto, né? Não pôde ir no meu casamento. Mas eu morava com a minha mãe, morava com os meus pais até ele morrer. Então eu deixei a casa dos meus pais e Rejane deixou também da mesma forma. O pai dela também. Não, o pai dela morreu depois. Então o pai dela e a mãe dela puderam ir ao casamento. Tá certo? Então eu deixei a casa dos meus pais e ela também deixou. Então eu me uni a quem? A minha mulher. Louvado seja Deus. Quem está compreendendo? Esse é o ensinamento do Senhor. Ele está dizendo assim, ó, o propósito de Deus é esse. Esse é o propósito de Deus. Aí ele diz, tornando-se os dois uma só carne. Está aqui, ó.
Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que é que o mundo fez? O mundo fez o contrário, né? Duas pessoas vão para um baile, ou vão para o carnaval, ou vão para o clube, né? E aí mesmo já se unem e dali já vão para a cama e tal, e no final do dia não sabe nem o nome um do outro. Não é o que acontece? Mas qual é o propósito? Ontem eu estava assistindo uma programação na televisão, já bem de noite, era mais de meia-noite. Acho que é a profissão repórter que chama, não sei. Alguém assistiu ontem? Não, ninguém assistiu. Então ali tinham várias. Alguém estava entrevistando jovens, né? Jovens religiosos. Eu tinha um até que eu acho que era crente. E esse que era crente, ele fez questão de ele e a noiva dele casarem virgens. Amém? Eu fiquei admirado com aquilo, né? Ele fez questão, né? Ele era chamado até pelos colegas de donzelo. Eles escarneciam dele, chamavam ele de donzelo. Mas fez questão de casar virgem. Aí o repórter perguntou, e agora, depois que casou? Agora, meu filho, agora deixa comigo. Ele falou assim, agora acabou, agora deixa comigo. Né? Então eu achei aquilo muito maravilhoso, porque é o propósito de Deus. O casamento é uma aliança. Tanto é que no dia do casamento, um coloca no dedo do outro, né? Uma aliança. Aliança na Bíblia, olha que coisa interessante. Aliança na Bíblia, né? Geralmente ela é feita com derramamento de sangue. É ou não é? E o que acontece quando uma moça é virgem e ela perde a virgindade? O que acontece? Justamente isso. A aliança firmada. Então a pessoa fica, negócio de virgindade, isso aí é um tabu, já foi quebrado não sei quantos anos. Não entende a palavra de Deus. Se a gente for pensar na virgindade, não teria outra maneira de eu e você, nós termos certeza absoluta que Jesus é o Filho de Deus, se ele não tivesse sido introduzido no mundo no ventre de uma virgem. Amém? Cadê o glória para Jesus? Não é isso? Porque se Maria não fosse virgem, então a gente ia ficar assim, será que Jesus veio de cima mesmo ou veio de José? Não é verdade? Mas, tendo ele sido gerado no ventre de uma virgem e ela não ter tido relação sexual até que Jesus nasceu, então isso nos dá a plena convicção, aleluia, que Jesus é o Filho de Deus. Então a virgindade não é qualquer coisa não. Não é por acaso que a moça nasce virgem. Não é por acaso. Essa pelinha que tem aí chamada ímen, não está aí por acaso não. Tá não. Foi Deus que colocou e com um propósito. Louvado seja Deus. Então vamos continuar aqui. Então, Jesus está ensinando aqui que o Criador disse que os dois se tornam uma só carne. Isso aqui é um mistério muito grande, porque a carne, ela acaba quando? Com a morte. O que a gente enterra? A carne que a gente enterra. O espírito volta para Deus e a alma ou entra em condenação, vai para o Hades, ou sobe e vai estar com Cristo. Então a carne acaba com a morte. Então está aqui, ó. De modo que já não são mais dois. Então quem se casou já não é mais uma carne sozinho. Quem é solteiro é. Quem nunca foi casado é uma carne sozinho. Quem já se casou é uma carne com alguém.
Eu sou uma carne com quem? Está ali, ó, com a missionária Rejane. Certo? Sou uma carne com ela. Ela pode ir para o Japão, eu ficar no Brasil. Eu sou uma carne com ela. A minha carne está viva. Agora, ó, a missionária Rejane morreu. Morreu. Eu fiquei o quê? Então, meu estado mudou para viúvo. O viúvo, ele já foi casado. A carne dele não existe mais. Então, ele está livre para casar novamente. Se for um servo de Deus, apenas no Senhor. Ou seja, com alguém que está na luz. Quem está entendendo? Você está compreendendo? Então diz assim, ó, já não são mais dois, deixaram de ser dois. Você já observou, já leu na Bíblia isso? Quem se une ao Senhor, quem aqui já entregou sua vida para Jesus? Pode levantar sua mão sem medo, você já entregou? A Bíblia diz assim, quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, espiritualmente falando, nós estamos em Cristo. Estamos no Espírito Santo. Agora, em termos de carne, ó, eu tenho a minha, não é? O Mário ali tem a dele, né? O irmão ali parece que é solteiro ainda, né? Ainda pode casar, né? Louvado seja Deus. Então, queridos, está aqui, ó, de modo que já não são mais dois. Então, quando duas pessoas se casam, elas deixam de ser uma só carne. Deixam de ser cada uma carne. Agora são uma só carne. Louvado seja Deus. Então diz, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então essa explicação, irmãos, era para terminar a demanda. Sim ou não? Eles não conheciam a palavra? Claro que conheciam. Não conheciam a lei, o livro de Gênesis? Conheciam e muito bem, né? Então, a explicação que Jesus deu era para parar. Eles baixarem a cabeça e irem embora para casa. Mas eles continuaram, né? Continuaram. Vamos ler o que aconteceu? Replicaram-lhe, vieram com a réplica. Replicaram-lhe, porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar. Nós vamos encontrar isso na Bíblia? Vamos. Onde? Deuteronômio 24. Nós vamos ver isso aí. Fala sobre o divórcio. Tá certo? Qual foi a resposta de Jesus? Vamos atentar para a resposta dele. Respondeu-lhes Jesus. O que é que Jesus respondeu? Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés, quem foi que permitiu? Moisés. Moisés era o quê? É como se fosse hoje um pastor. Pastor de Israel, aquele que cuidava, que guiava Israel. Ele permitiu. Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Novamente, Jesus aponta para o princípio, mostrando que o divórcio é um desvio da vontade criadora de Deus. E ele diz o quê? Qual foi o motivo? A dureza do coração do homem. Por quê? O homem olhava para sua mulher gerou os filhos que ele quis, sua mulher lavou a roupa dele, não é? Fez a comida, ficou desgastada com o tempo, apareceram coisas no seu corpo, aí ele agora olha uma outra novinha, né? É como alguém olha um carro pouco rodado, né? Mais novo, quer trocar, quer vender o carro velho.
pegar o carro novo. Então, os homens, por causa da dureza do coração, faziam isso com as mulheres. Qualquer motivo, irmão. Então, a dureza do coração do homem levou o pastor Moisés a liberar o divórcio. E hoje? Hoje é a mesma coisa, irmãos. Os pastores estão liberando o divórcio. E a palavra de Deus, Jesus continua dizendo, no princípio não foi assim. Não tem deslido que o Criador falou assim, assim, assim. E os pastores, não, mas olha, pode isso, pode aquilo outro. Quem está entendendo? Você está entendendo o que está acontecendo? Quem quer ficar na vontade de Deus? Então, meu querido, Jesus jogou em rosto, né? Olha, vocês estão dizendo aí que Moisés permitiu, mas você sabe por que ele permitiu? Ele permitiu porque vocês têm um coração duro. Vocês têm um coração que não perdoa, um coração que só pensa em vocês mesmos. Coração injusto. Então, nesse ponto, o Senhor Jesus, como o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus, quem crê, diga amém. Ele vai agora legislar. Amém? Ele falou, ó, o Criador, a palavra do Criador, tal, é assim, lá no início. Moisés permitiu, por causa da dureza do coração de vocês. Hoje vocês estão aí dessa maneira. E o Criador falou assim, 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 lá no início, quando Deus criou a família, criou o homem, do homem fez a mulher. Mas eu quero falar algo agora. Então Jesus abriu a boca para legislar. E aí tem uma questão grande aí nessa hora. Por quê? Nós estamos lendo em português. A sua Bíblia possivelmente é diferente da minha. Cada uma fala uma coisa nesse texto. Uma fala por causa de adultério, outra vai falar por causa de prostituição, outra vai falar relações sexuais ilícitas, como a minha, outra vai falar fornicação. Quem está com a verdade? Nós estamos lendo em português. Todas essas 4 colocações que eu fiz são bem diferentes umas das outras. Então, versículo 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo, ele abriu uma exceção. Eu não posso negar isso. Se eu disser, não existe nenhuma exceção, eu estarei mentindo. Eu não estarei sendo verdadeiro. Jesus permite, sim, em um único caso. Qual é, pastor? Esse é o problema. Porque uma Bíblia fala uma coisa, outra fala outra coisa, outra vai dizer outra coisa diferente ainda. Então nós precisamos nessa hora mergulhar no original. Se a gente não for para o original, e se a gente não parar para entender, porque nós estamos lendo agora, alguém ouviu Jesus pronunciar e reagiu em cima do que Jesus falou. Certo? Nós podemos analisar o texto. Quem aqui é inteligente bastante para fazer isso? Né? No colégio a gente aprende interpretação de texto. Então nós temos que mergulhar agora, vamos entender. Porque estão pregando por aí que pode por qualquer motivo, né? Vamos ver. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de, na minha Bíblia fala relações sexuais ilícitas. Na sua fala o quê? Também? Na sua também fala? Na sua fala o quê? Na dela fala prostituição. A sua também fala prostituição. Tem alguma que fala adultério?
a sua fala adultério. Olha que confusão. E tem uma Bíblia aí chamada Almeida Fiel. O nome já fala tudo, né? Almeida Fiel. Fiel. Está dizendo assim, ó, eu sou fiel ao original. Essa fala que é fornicação. E agora? O que é a fornicação? O que é adultério? Quem sabe explicar? Fornicação é o pecado do solteiro. O solteiro pratica a fornicação. Dois namoradinhos que avançam o sinal, eles fornicaram. Por quê? Porque eles não formam uma só carne. Cada um é uma carne separadamente. Amém? Não se casaram. Agora, quem já se casou, eu, por exemplo, sou casado com a missionária Rejane, né? Desde 1986, é isso mesmo? 28 de fevereiro, ou 28 de dezembro, perdão. 28 de fevereiro é o dia que eu nasci. 28 de dezembro. Então, naquele dia, eu me tornei, não é? Porque nós nos casamos diante de uma autoridade constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Aqui em Campos tem um costume de o rapaz roubar a moça. Não é sequestrar não, vai morar junto. Fazem isso. Não é sequestro não. Todo mundo sabe onde estão, só estão morando junto. Mas é um negócio assim, entendeu? Isso aí é casamento? Não, não é casamento. Casamento foi o que eu fiz, ó. Fui diante de uma autoridade constituída. Nos casamos. Então, nos tornamos uma só carne. Então, eu sou uma carne com ela. Aí eu olho agora para aquela moça ali, achei aquela moça tão bonita, vou ali, vou ver se eu arrumo alguma coisa ali. Aí eu caio com aquela moça. O que aconteceu? Eu pratiquei o quê? O adultério. Porque eu sou uma carne com alguém, com ela. Então, se eu vou atrás de outra mulher, eu estou praticando o adultério, estou adulterando contra ela, que é a minha carne. Você consegue entender a diferença? No grego, fornicação, que é o pecado do solteiro, é porneia. Porneia. E adultério é moicheia. Duas palavras bem distintas. Porneia e moicheia. Amém? Nesse texto aqui, a palavra usada no grego, o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, é porneia. Então Jesus está dizendo assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de porneia, ou seja, de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Então, se alguém se separa, vamos supor, né, que um jovem da igreja se casa com uma moça, ele está pensando que ela é virgem. Está pensando, poxa, a moça na igreja, né, sempre foi crente, ele vai pensar o quê? Poxa, estou casando com a virgem. Aí chega na lua de mel, ele vê que não era nada daquilo. Foi enganado, a moça casou de branco na igreja, véu e grinalda, tocou marcha nupcial, né? O celebrante louvou aquela atitude daquela moça, aquela coisa toda. Quando chegou na hora, ele viu que não era nada daquilo. Por Jesus, esse rapaz tem o direito de se separar. Amém? Então essa foi a exceção que Jesus abriu. Em caso de porneia. Tá certo? Em caso de porneia, apenas nesse caso. Por causa de porneia. Quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de porneia, ou seja, não foi isso, foi outro motivo, e casar com outra, comete adultério. Então, o único motivo que permite a separação e um novo casamento é a porneia, é a falta de castidade, é a moça não ser virgem.
Mas isso não é uma arma que eu vou usar lá na frente, entendeu? Ó, casei com você, você não era virgem. Você vigia porque lá na frente eu mando você embora, hein? E Jesus me dá apoio. Não, eu tenho que decidir ali na hora. Entendeu? Eu vou ter que decidir ali na hora, ó. É isso aí. Você não é virgem, vou procurar o pastor, vou pedir a anulação do casamento, se for possível, ou o divórcio, o que for. E por Jesus estará cancelado aquele casamento. Amém? Estará anulado diante de Deus, aos olhos de Deus. Possa ser que a lei do país diga assim, não, então você divorcia. Eu vou ficar com a certidão de divórcio. Mas com apoio da palavra do meu lado, porque o motivo foi esse. Quem entendeu, diga amém. Você está entendendo o que a palavra de Deus está falando conosco? Louvado seja Deus. Então, porneia fala de pecado antes do casamento, certo? Ou seja, de quem era solteiro, não é depois. Então, se alguém adultera dentro do casamento, o caminho é qual? É o perdão. E se o coração endurecer, então vai entrar para o divórcio. Amém? Então o caminho é esse aí. Louvado seja Deus. Agora imagine se a palavra fosse adultério. Fosse adultério. Então eu estou aqui, eu estou cansado da missionária Rejane. Não aguento mais. Ah, Jesus falou que se for por adultério pode, então vou adulterar. Faz sentido, irmão? Para bem, para e pensa um pouquinho. Faz sentido isso? Não faz. Não faz por quê? Então Cristo seria ministro do pecado. Por causa de um pecado, ele, não é? Ele carimbaria o meu direito de casar de novo. E Jesus não é ministro do pecado. Acaso Cristo é ministro do pecado? Certo que não. Gálatas 2,17, né? Fala sobre isso. Porque se o adultério abre a porta para um novo casamento, sendo ainda o cônjuge vivo, então Cristo é ministro do pecado. E ele não é. Agora, por que Jesus... Agora você vai entender. Por que Jesus abriu esta exceção? Na verdade, a lei de Moisés já previa esse caso. Se você quiser ler, abra por favor, está em Deuteronômio 22. A lei de Moisés previa esse caso. Por isso que na lua de mel, nas núpcias, o pai da moça preparava o leito, botava um lençol onde ia acontecer o ato sexual. Acabava, ele recolhia aquele lençol e guardava como prova que a sua filha era virgem. A hora que o sujeito abrisse a boca e falasse bobagem, casei com a filha desse sujeito aí, não era virgem não. Aí ele tem as provas para mostrar. Amém? Vamos ler? Deuteronômio 22, versículo 13. Na lei era assim. Se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela, a aborrecer e lhe atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama dizendo, casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Olha aí. Então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos, dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe atribuiu
atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha. Olha aí, começou a abrir a boca e falar. Todavia, eis aqui as provas da virgindade de minha filha, e estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão o homem, e o açoitarão. Falando mentira, leva coça. E o condenarão. Já ouviu falar de indenização por danos morais? Está aqui, ó. Está aqui na palavra. E o condenarão a 100 siclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Vai levar uma coça, vai ter que botar a mão no bolso para pagar os danos morais. E o que mais? Ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isto for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai, ou seja, ainda fazendo parte da família de seu pai, quando era solteira. Assim eliminarás o mal do meio de ti. O que acontecia aqui? Se ela fosse virgem e o pai provasse, então o camarada levava uma coça, pagava a indenização e não podia mandar embora. E se ficasse provado que ela não era virgem, o que acontecia? Ela era morta, apedrejada, e ele ficava, consequentemente, o quê? Viúvo, e casava de novo. Uma pergunta: no Novo Testamento tem apedrejamento? Tem? É por isso que Jesus legislou daquela forma. Não precisa matar a moça. Não precisa matar a moça. Ficou provado que ela não era virgem? Separa. Deus, pela sua misericórdia, permite nesse caso. Amém? Você entendeu? Quem compreendeu, diga amém. A palavra é clara, irmãos. Se tivesse apedrejamento, tranquilo. Não é virgem. Manda pedra. Mas o Novo Testamento não tem apedrejamento. Então, quando acontece esse caso, Jesus ensinou que pode separar e casar de novo. O senhor aceita, pastor? Claro que eu aceito. Ficar provado que foi isso. Eu aceito. Eu aceito que Jesus ensinou. Agora vamos ver uma coisa. O que é que Jesus acabou de fazer aqui? Ele acabou de dizer assim, olha, não pode separar por adultério, nem pode separar por qualquer motivo, apenas por esse motivo. Sim ou não? Jesus mudou a maneira de pensar dos homens daqueles dias? Mudou. Porque naqueles dias, eles separavam por adultério ou separavam por qualquer motivo. E agora, Jesus diz assim, o Criador falou que não pode, Moisés disse que pode, mas foi a dureza do coração de vocês, e eu digo que só pode no caso de Deuteronômio 22 e não precisa apedrejar a moça. Ela vai continuar viva. Agora vamos ver qual foi a reação de quem ouviu isso. A reação é muito importante para dar apoio à nossa interpretação. Porque nós estamos lendo agora, mas alguém ouviu na hora. Alguém ouviu Jesus falar na hora. Vamos ver o que reagiu, como reagiu quem ouviu? Vamos ver como reagiu quem ouviu? Está aqui, ó. Disseram-lhe os discípulos. Já agora os fariseus foram embora nessa hora, né?
Não aguentaram o tranco. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Eles entenderam, irmão. Eles entenderam. Quem ouviu Jesus falar, entendeu o que Jesus estava dizendo. Porque se Jesus tivesse liberado em caso de adultério, eles iam dizer assim, então Jesus pensa igual Shammai. Às vezes falaram assim, rapaz, o negócio é estreito. Jesus não falou que a porta é estreita? Então, Jesus, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Ou seja, traduzindo, Jesus, se o homem não pode separar, só pode separar no caso de fornicação dela não ser virgem, então, vou casar? Não posso separar. Olha qual era o pensamento dos homens naqueles dias. Vou me casar, mas eu posso separar. E hoje muita gente vai para o casamento assim também. Se não der certo, eu separo. O homem pensou isso, né? O homem disse, olha, então não convém casar, Jesus. Casar para quê? Não pode separar. Olha como é que é o pensamento das pessoas. Já vão para o casamento pensando em separar. Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. O que é que Jesus respondeu? Jesus falou assim, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nem todos são aptos para receber este conceito. Quem já ouviu falar aqui de fulano ficou para titio? Quem já ouviu essa expressão? Quem conhece? O que é ficar para titio? É aquele camarada que não quis casar, não se interessou por casamento. Não é que ele joga na outra ponta não, entendeu, irmão? Ele é homem. Ele só não tem apetite sexual. Ele é um varão. Só que ele não se interessa pelo casamento. Ele é homem. Não é que ele foi para o outro lado não, entendeu? Está jogando a contramão não é isso não. Ele é homem. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito. Ou seja, de ficar sem casar. Qualquer homem aguenta ficar sem casar? Não. Mas apenas aqueles a quem é dado. Então Jesus está falando aqui de um dom. O dom do celibato. O dom de ficar sem casar. Tem uma religião aí que obriga os sacerdotes a não casarem. Fazem o voto. E quantos escândalos. Por quê? Porque a pessoa não tem o dom. A pessoa está fazendo aquilo por uma obrigação. Ela não tem o dom. Então vamos continuar. Mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença. Então ele vai explicar. O que é uma pessoa que não se interessa por uma relação sexual? Ele é eunuco. Eunuco de nascença. Ou seja, esse recebeu o dom, já nasceu com aquilo. Você pode ver aí, se você quiser comparar, 1 Coríntios 7:7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Ou seja, Paulo estava livre de mulher. Alguém disse que ele já foi casado, que ele fazia parte do Sinédrio, para ser membro do Sinédrio tinha que ser casado, mas ele vivia sem mulher. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Então, um tem dom de reproduzir e outro dom de ficar para titio. Porque há eunucos de nascença.
Você está entendendo? Eunucos de nascença. Nasceram sim. Nasceram. Não se interessa. Vira rapaz, não quer saber de namorar, fica lá na dele, só quer estudar, não sei o quê, trabalhar. Tal. E não virou o lado, não. É diferente, outra coisa. Eu não estou falando disso, não. Há outros, olha aí, há outros a quem os homens fizeram tais. Quem são esses? São aqueles que viviam nos palácios. Os reis, antigamente, tinham esposas e concubinas. Então, tinha homens que trabalhavam nos palácios. O que é que eles mandavam fazer? Castrar os homens, para eles não possuírem as concubinas. Então, tinha os eunucos do rei. Agora vem aquilo que a Bíblia vai explicar para nós. E há outros, tem os de nascença, tem os que os homens castraram, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Amém? Então, quem quer entrar no céu? Quem quer entrar no céu? Se for preciso, você vai ter que se fazer de eunuco. Se for preciso. Pastor, não tem o dom. Quer entrar no céu? Está sem mulher? Sua mulher te abandonou? Ah, pastor, eu vou arrumar outra. Você vai ficar em adultério. Aí você vai perder o céu. Você vai perder o céu. Você está entendendo? Então Jesus explicou. E há outros que a si mesmos, eles mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Meditamos aí no capítulo 19, meu irmão. Está aí, Está a explicação aí, Os fariseus correram e os discípulos falaram, então é melhor não casar, Jesus. Não é qualquer um que pode ficar sem casar. Vamos ler aqui, 1 Coríntios 7, 10 e 11. Ora, aos casados, olha aí, a Bíblia está falando com quem é casado. Ordeno, não eu, não é Paulo que está falando, não é doutrina de Paulo, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Essa é a lei, não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, meu irmão, tem caso que não tem jeito. Pastor, meu marido está me espancando. Já pegou, me pegou pelos cabelos e passou meu nariz no chapisco do muro. Será? Falando alguma coisa. Não tem como conviver com aquele homem. Já peguei ele com 1 litro de álcool e o fósforo na mão. Ele ia me queimar, pastor. Então tem situações que fica impossível conviver. Compreende? Então a Bíblia diz, se porém ela vier a separar-se, que? Diga assim, Deus abre 2 portas. Apenas 2. Se porém ela vier a separar-se, que não se case. Ou que se reconcilie com seu marido. Ou seja, fica só, não dá para viver junto? Fica só. Fica viúva de marido vivo. Fica só. Ou então volta. Deus fez a obra? Fica orando por ele. Jesus, amansa aquele pitbull, Jesus. Coloca uma focinheira nele, Jesus. Você vai orando. Jesus fez a obra? Agora você pode voltar.
Você está entendendo? E que o marido não se aparte de sua mulher. Louvado seja Deus. Existem outros textos, irmãos, que nós podemos ver. Amém? O texto principal é esse aí que nós vimos em Mateus 19, onde está o ensinamento de Jesus, mas a Bíblia fala em outros lugares também. Marcos 10, do 2 em diante, até o 12. É o texto paralelo de Mateus 19. Está no folheto aí. Marcos 10, do 2 até o 12. Mas nós vamos ler o 11 e o 12. Diz assim, ó. Vamos ler o 10 também. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. Qual assunto? O assunto do divórcio. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, quem separar e casar, de novo, vai viver na prática do adultério. E a Bíblia diz, irmãos, que os adúlteros não vão herdar o reino dos céus. Como também os mentirosos, os idólatras, os feiticeiros, não é? Não vão herdar o reino dos céus. Os efeminados, os sodomitas, os maldizentes. Olha aí que perigo a nossa língua, né? Os maldizentes, os roubadores. Tem uma lista grande, irmão. E nessa lista está lá: os adúlteros não vão herdar o reino dos céus. Quem pode adulterar? Quem é casado e tem o seu cônjuge vivo. Se essa pessoa procurar outro parceiro, estará em adultério. Lucas 16, 18. Lucas 16, 18. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Olha aí. Está vendo o que a palavra de Deus está ensinando? Pastor, isso que o senhor está falando aí, o senhor colocou um monte de gente no inferno. Eu não coloquei ninguém no inferno. Eu estou querendo tirar. Eu não estou colocando ninguém no inferno. Eu estou querendo tirar quem está indo para lá. Meu objetivo aqui não é jogar pedra em ninguém. Eu estou querendo abrir os olhos de quem quer agradar a Deus, quem está na dúvida, quem não conhece o assunto. Esse é o meu objetivo. Esclarecer. Não é? Muitas pessoas escutam aqui, escutam lá, ficam na dúvida. Romanos 7, do 1 ao 3. Paulo está usando a lei do casamento. Olha só que mistério, hein? Ele está usando a lei do casamento para exemplificar a nossa vida anterior com a nossa vida agora. Amém? Vamos ler? Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. A lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Então, quem casou, por exemplo, está agora debaixo da lei do casamento. Então, está debaixo dessa lei por quanto tempo? Por toda a vida. Toda a vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele der dinheiro em casa, enquanto ele não ficar barrigudo, enquanto ele não ficar careca.
Não? Está assim na sua Bíblia aí, não, irmão? Tem certeza? Enquanto ele vive. Aqui, ó, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, a lei do casamento. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido, está respirando ele, ó. Está ouvindo a minha respiração, Rejane? De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, o que Paulo aqui está ilustrando? Ele está pegando isso aí, que é uma verdade que todo mundo sabe, e está dizendo assim, nós, quando não tínhamos Jesus, nós estávamos casados com a lei. Estávamos sujeitos à lei. O que aconteceu? Aqui no caso, quem pode casar de novo? Quem ficou vivo. Né? No exemplo que ele deu, quem pode casar de novo? Quem ficou vivo. Quem ficou vivo. Quem morreu não pode casar de novo. Mas, no nosso caso, espiritualmente falando, quem é que casou de novo? Quem morreu. Por quê? Nós morremos para a lei e casamos com aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus. Amém? Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Está aí, no versículo 4. Por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Você entendeu? Então nós morremos para a lei e agora casamos com Cristo ressuscitado. Louvado seja Deus. Aleluia. Isso só é possível para quem morreu. Quem não morreu não é possível. Tem um monte de gente na igreja que não morreu ainda. Está casado com a lei, tira casquinha com Jesus, domingo. Ele está casado com a lei. Aí ele vai e adultera com Jesus. Só crente. Aí segunda, sábado, ele volta para a lei de novo. Está na carne. Você está entendendo? Você está compreendendo? E Paulo usou o quê? Ele usou o casamento para fazer essa analogia. Então o que ele usou é verdadeiro. Louvado seja Deus. 1 Coríntios. 1 Coríntios 7. Era costume as igrejas, porque Paulo fundava igrejas e colocava presbíteros, elegia presbíteros, tá certo? E naqueles dias não existia a Bíblia como nós temos hoje. Hoje, se a gente quiser ler sobre algum assunto, Paulo ensinou, João, Pedro, naqueles dias não tinha. Então, quando os presbíteros tinham dúvidas, eles escreviam cartas para o apóstolo Paulo, fazendo perguntas. E Paulo, então, doutrinava em forma de cartas, que são as cartas que nós temos hoje. Então está aqui, ó. Respostas a perguntas acerca do casamento. 1 Coríntios 7. Quanto ao que me escrevestes, ele vai responder aqui, ó. Ou então, se ele ficava sabendo de algum problema em alguma igreja, ele respondia na carta, doutrinando, corrigindo. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Olha aí, ele está dizendo que é bom não tocar. O homem natural pensa diferente, né? Mas
por causa da impureza, olha aí, por causa de porneia, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Amém? Então tá aqui, ó. Um para um. Um para um. Uma mulher, um marido. Um marido, uma mulher. Quantas mulheres Deus fez para Adão? Só uma. Adão procurou entre os animais, enquanto Adão estava colocando o nome nos animais, ele foi dando uma olhadinha. Ele deu uma olhadinha na girafa, falou, essa aí é muito grande para mim, não dá não. Até eu chegar lá em cima para dar um beijo nela vai ser difícil. E procurou outro, não encontrou. Aí Deus deu um sono pesado para ele, né? Dizem que foi a primeira cirurgia com anestesia geral. Falam isso, né? Aí ele foi lá, abriu do lado e tirou uma costela. Você sabia que o homem tem uma costela falsa? O homem tem. Tirou e fez a mulher. Quando Adão viu Eva, falou o quê? Por que eu digo que ele procurou entre os animais? Porque ele falou assim, esta afinal, olha aí, ele encontrou. Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Amém? Isso tem um significado grande, irmão. Sabe por quê? Tem muita gente que casa com uma mulher magrinha, aí ela engravida e... Aí ele disse, espera lá, não casei com você assim, você era um violão, agora está parecendo uma tuba. É só uma brincadeira para descontrair, tá, irmão? Então, eu venho para a Bíblia e digo assim, ó, Adão quando olhou para Eva falou assim, Eva, você é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. O dia que você estiver magrinha, Eva, você é osso dos meus ossos. O dia que você estiver gordinha, Eva, você é carne da minha carne. 1 Coríntios 7, versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Que ele está escrevendo para crente. Então você ficou viúva? Amém. Você pode casar com quem você quiser, desde que a pessoa seja do Senhor. E seja livre também, né? Claro, né? Glória a Jesus. Para a gente encerrar, irmãos, Malaquias 2, versículo 13. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor... Olha o que está escrito aqui, irmãos. Quando alguém casa, tem lá um livro onde pessoas assinam. As pessoas que assinam são quem? Não vai dizer que são os padrinhos, não, pelo amor de Deus. São as testemunhas. É ou não é? Testemunhas. E se eu disser para você que Deus também assina como testemunha? Deus assina. Agora, será que Deus assina uma coisa que vai contrariar a sua palavra? Não. Ele não vai testemunhar contra a palavra dele. Então, Deus é testemunha daquilo que se encaixa com a sua palavra. Então, vamos ler. E perguntaste por quê? Porque o Senhor foi testemunha, olha aí, o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher
da tua mocidade. A mulher da tua mocidade. Qual é a mulher da tua mocidade? Ó, olha para o meu dedo. A primeira. A primeira. Quando você casou a primeira vez, o Senhor assinou juntinho lá. Foi testemunha. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança. É uma aliança, irmão, entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Olha aí, companheira, aquela que ficou ali, ó, nos momentos de dificuldade, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Não é assim que fala? Não é assim que o celebrante manda repetir? Eu te prometo ser fiel na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza. Gordinha, magrinha. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, a primeira. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia. O ódio é o contrário de quê, irmão? Ele odeia o repúdio. Ou na sua Bíblia talvez esteja escrito assim, o divórcio. Tem Bíblia que está escrito o divórcio. Odeia o divórcio. E também aquele que cobra de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Porque, irmãos, o adultério vai levar para o divórcio. Porque não é fácil perdoar. Às vezes a pessoa até consegue conviver junto. Mas na hora de ir para a cama, vem sempre aqueles pensamentos. Vai ficar sempre aquele negócio chamado pulga atrás da orelha. Amém? Você está entendendo? Deus está dizendo o quê? Que ele o quê? Odeia. Ele odeia o divórcio. Mas os pastores estão fazendo o quê? Estão amando o divórcio. Estão amando o divórcio. Quem já ouviu falar de crime hediondo? Uma coisa terrível. Vamos ler aqui, ó. O que é que Jó diz? Jó 31:9. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Então Jó considerou o adultério um crime hediondo. Você sabia que era crime no Código Penal brasileiro? Até 2002, o adultério era crime? Era crime. Alguém podia ser preso. Os tempos mudaram. Amém? Semana que vem, nós vamos falar da segunda parte. Qual parte é essa? Ainda assim, com tudo isso que a gente aprendeu hoje, ainda assim, tem pessoas que se divorciam e casam de novo e dizem assim, a Bíblia me dá apoio. Então nós vamos refutar esses apoios que são ditos por aí. Tá bom?